Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre tradução e interpretação mediadas por tecnologias, onde estamos aprendendo como a tecnologia pode auxiliar nosso trabalho como tradutor, tornando-o mais fácil e com qualidade. Quero frisar que no mundo em que vivemos, onde possui mais ou menos 6 bilhões de pessoas, nós não estamos sozinhos. E como na aula anterior eu disse a vocês sobre nossa equipe enorme por trás dos bastidores, responsáveis pela educação de qualidade que vocês estão recebendo, que se preocupa com o ensino, nas dificuldades enfrentadas por cada um e por cada polo. Então, não hesitem em procurar os tutores de vocês sobre problemas vivenciados. Não deixem de participar dos fóruns na plataforma. Não faltem e, se faltarem, justifiquem. Não percam os prazos das avaliações, das atividades propostas. Somente em caso de emergências, claro, justificando-se adequadamente. Quero lembrá-los que, além da energia, tempo, dinheiro investido por vocês, alunos, tem o nosso também. Estamos aqui para servi-los no que for possível. E ainda que não possuo todo o conhecimento, porém, que este momento, e principalmente nos fóruns, sejam de compartilhar, de conversar sobre, desenvolvermos em conjunto. Quero dizer que vocês são importantes para mim e gostaria de atendê-los sempre que possível. Afinal, é a tecnologia nos aproximando, compartilhando saberes, formando profissionais. Não poderia começar nossas atividades de hoje sem nossa reflexão sobre tradução. A aula passada falamos sobre a irracionalidade das línguas, complexidade, da nossa responsabilidade enquanto profissionais de fazer um trabalho sério e com êxito. Faço aqui da afirmação de Verne Heidman uma pergunta. O que se há de pior em traduzir de uma língua para outra? Se tratando de língua de sinais. Fica a dica. Nosso curso se tornará mais rico a partir do momento em que pararmos de copiarmos e produzirmos modelos de conhecimento. Se começarmos a instigar nossos pobres cérebros que está cansado e fadigado. Por isso, eu deixo essa pergunta para vocês refletirem e postar sobre o que estão pensando lá no nosso fórum. As minhas e meus colegas tutores hão de concordar. Não existe uma tradução pronta, a não ser sobre essa que estamos falando, mediadas por tecnologias. Em outros momentos, meus ex-alunos, em outros cursos, eles ficavam esperando eu sinalizar, traduzir tal texto, para que pudessem ver minha forma de tradução, o que não teria nenhum problema. Só que ver para copiar? Por que não deixamos de preguiça e vamos pensar um pouco? Se hoje estou aqui proferindo esta aula, é porque em algum momento eu parei para pensar, pesquisar. Não poderia estar aqui se não tivesse lido antes, pensado no que eu iria escrever, falar de novo, para cairmos nesse processo da língua, do pensamento que Vygotsky fala. Se hoje estou aqui, você também pode. A diferença é que dediquei um pouco a mais do tempo para saber um pouco mais e poder compartilhar também. No que você tem se ocupado? Este tempo aqui, em sala de aula e nos fóruns, não está sendo desperdiçado, acredite. Você está fazendo este curso e você que está fazendo este curso, que não desistiu, está na frente dos outros que desistiram. Agora pensa, e se você se dedicar um pouco mais? Estará na frente daqueles que quase não se dedicam. Já pensei em desistir da Libras várias vezes, e uma última vez foi em 2014, em que fiquei, a partir deste ano, 1 ano e meio parado. Se eu tivesse desistido, eu estaria hoje trabalhando efetivado
estaria dando aula? Vocês já sabem a resposta. Pergunto para vocês hoje, onde querem chegar? Heidmann, no livro Clássicos da Teoria da Tradução, citando Lutero, na página 15, diz: depois desse slide, eu não preciso falar mais nada. Fique com este pensamento, reflita sobre sua carreira que começa agora. Nesta aula, abordaremos sobre os sistemas de tradução automáticos. Para Silvia Guzmão, quando cita Moron Costa, ela entende que a tradução por meio de tecnologia é um processo que amplia a visão do tradutor, permitindo-o, assim, ter vários viés em seu trabalho e torná-lo mais rápido. Uma palavra-chave aqui para a nossa conversa hoje é rapidez. Um advérbio que, colocado em um contexto de tradução, tem total relevância, principalmente se tratando da língua brasileira de sinais e o trabalho realizado no estúdio do SEAD. Não sei se sabem, mas o processo de tradução realizado no estúdio é feito da seguinte forma: um professor ouvinte ou surdo grava sua aula. O técnico edita a aula, entrega para o tradutor de língua de sinais. Ele estuda a tradução, marca a gravação da tradução, grava a tradução que o técnico editará novamente, sincronizando as duas aulas. Tanto a que foi gravada pelo professor surdo, sincronização de áudio e sinais, como a que foi gravado pelo professor ouvinte. Entretanto, nem é sempre assim que acontece. Contudo, o fator tempo ainda continua sendo desafio para nós tradutores e as ferramentas tecnológicas podem auxiliar-nos. Para Silvia Guzmão, ela pensa da seguinte forma: isso quer dizer que pesquisar minha cultura e a do surdo é de suma relevância. Entender como eles enxergam o mundo. As diferenças entre surdos e ouvinte ajuda-nos no processo de raciocínio das duas línguas, a fazer escolhas adequadas, tornando-me um bom profissional. Fica a dica para ouvintes. Você precisa participar da comunidade surda, precisa se envolver de fato com a língua, com a cultura, com o modo de vida deles. Só assim, em determinados momentos de tomadas de decisões em que surgem termos específicos, você poderá entender a forma que o surdo pensa e poderá fazer uma interpretação coesa e coerente. Assim também os surdos precisam ler bastante, conhecer os empregos formais e informais do português, para traduzir em textos escritos, também estudar em sua própria língua, para saberem o que estão falando. Digo que um bom tradutor é o proficiente nas duas línguas, no nosso caso, a língua de sinais e língua portuguesa. Eu preciso utilizar e saber explicar por que eu utilizo tais termos no português e na Libras. Meus amigos surdos, fiquem atentos a isso também, porque não basta eu ter a Libras como L1, se eu nem mesmo sei explicar por que eu utilizo um sinal em vez de outro. Muitos de nós, quando estamos aprendendo Libras, recorremos à internet para facilitar nossa compreensão. O que mais vi nos cursos do CAS, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento a Pessoas com Surdez, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, em particular, foram alunos recorrendo ao YouTube
glossário de Libras, apostilas em site, entre outros recursos para traduzir do português para Libras. E quando iam apresentar atividade em sala de aula, estavam completamente sem coerência, sinais soltos de outros estados, e ainda ficava com raiva quando eu dizia que estava errado, que não era compreensível. A maioria usava a desculpa que morava em uma cidade pequena, que não tinha contato com a comunidade surda, que era mãe e pai de não sei quantos filhos. Então, se você está escolhendo uma profissão, você precisa investir. Que tipo de profissional você quer ser? Se a cidade é pequena, não tem comunidade, reúne os surdos, fundem uma associação, gasta dinheiro em eventos, viagens. Nenhum dos professores que deram aula para vocês até hoje fez todo o processo de formação gratuito. Houve um tempo de investimento pesado para se tornarem excelentes profissionais. Já interpretei eventos em outros lugares a convite de surdos, porque em algum momento da minha vida pegava meu meio salário que ganhava na época para pagar um curso, ou seja, as desculpas não servem, muito menos para vocês mesmos, porque o mercado ele não tem justificativas, mas escolhe os melhores. Segunda coisa, para eu manusear a ferramenta que é a internet, eu preciso saber. Por isso a importância de participação em associações, eventos que possuem Libras, porque eu percebo que talvez o vídeo e o glossário de determinado estado não cabe no meu. A internet não é o todo da tradução, mas torna-se aliada quando eu já possuo conhecimento prévio das línguas. O que trataremos nesta unidade é a automatização da tradução. Segundo a unidade 2 da apostila de vocês, que Fernandes e Júnior trazem um conceito europeu sobre tradução automática, eles pensam da seguinte forma. São atividades totalmente computadorizadas e automatizadas, ou seja, não passa pelo raciocínio humano. A tradução teria surgido na década de 40, esse tipo de tradução. Seria a primeira aplicação na área da ciência da computação que não utilizava algarismos, segundo Silvia Guzmão, quando cita Nirenberg, 1987. Estes avanços teriam sido desenvolvidos com o início da Guerra Fria, buscando informações sigilosas entre os países. Na década de 50, teve um evento nos Estados Unidos, em Massachusetts, em que foram discutidos alguns pontos sobre problemas de traduções automáticas. Vamos ver quais pontos são esses? Em 1954, na Universidade de Georgetown, surge a primeira experiência utilizada em computador do russo para o inglês. O vocabulário continha 256 palavras e 6 regras sintáticas e foi utilizado até meados dos anos 70. E o principal objetivo dele era a partir daí, foram desenvolvidos pesquisas e projetos que são utilizados até nos dias de hoje. Contudo, mesmo depois de uma tradução realizada de forma automática, é necessária a revisão de um editor, fica a dica, de um profissional, justamente por ser feita de forma automatizada. Por isso, mais adiante pensaremos sobre os aplicativos, sobre o Google Tradutor, música em Libras no YouTube, em que só talvez eu queira copiar,
glossário e dicionários online de Libras, entre outras ferramentas. Um dos principais problemas encontrados nas traduções automáticas é que o processo de tradução entre línguas não é meramente palavras que são traduzidas de uma língua fonte que correspondem o mesmo significado na língua alvo, não. Porque aí teria uma descontextualização. Por exemplo, observe a seguir a frase em português. Como ficaria a palavra em negrito na tradução do português para Libras? A palavra faço. 2 minutos para vocês pensarem e discutirem com os colegas. Os tutores não podem ajudar, porque depois eu darei a resposta. Para quem substituiu na tradução a palavra em português faço pelo equivalente estudar, parabéns, acertou. Você está pensando como um tradutor. Mais 2 minutos para vocês pensarem e discutirem e responderem aos tutores em língua de sinais a seguinte frase: o que construí durante anos eu perdi. Para quem respondeu, uma das alternativas poderia ser conseguir. E se os tutores tiverem mais sinais em Libras, podem discutir com os alunos no final da aula como que seria a substituição da palavra construir por outros sinais em línguas de sinais. Agora, vamos fazer diferente. Da Libras para o português. Eu vou mostrar uma frase em Libras e depois vocês tentarão passar para o português escrito. Terão 2 minutos para fazerem isso. Agora, depois destes 2 minutos, vamos ver como ficaria esta frase em português? Vocês estão começando a entender os problemas das traduções automáticas se a pessoa não souber utilizar bem as ferramentas, os aplicativos, o Google Tradutor, o YouTube, as músicas dos vídeos em Libras disponíveis. Ainda não entenderam? Vamos a mais um exemplo. Lembra daquela frase da aula 1 em que o ex-presidente do Brasil disse ao ex-presidente dos Estados Unidos? Eu joguei a frase no Google Tradutor e olha como ele traduziu. Ele traduziu literalmente, sem contextualizar no inglês. Atenção, nobres colegas, não sou contra a utilização destes recursos. Contudo, saber utilizar é de grande relevância. Na tradução automática, temos 3 tipos de abordagem que possibilitam a geração de um novo texto em outra língua. Temos a abordagem direta, feita por dicionários online, conhecido também como uma abordagem mais precisa, sendo a principal ferramenta os dicionários, no nosso caso, como utilizamos a Libras, os dicionários online em Libras, como vemos no exemplo a seguir.
temos a segunda abordagem de tradução automática, a de transferência. Vamos ver como que funciona? Aqui podemos citar os sistemas de memórias de tradução que fazem este processo através de segmentos textuais. E ainda temos a abordagem de tradução interlingual. Como que é esta abordagem? Neste outro slide, veremos os vários tipos de auxílios de traduções automáticas disponíveis, descrita por Carolina Alfaro e Maria Carmelita P. Dias, em ordem crescente, de menor intervenção humana a maior, ou seja, aonde o ser humano onde se utilizaria mais esforço humano e onde se utilizaria menos esforço humano para cumprir esta tarefa. Vamos ver o exemplo? A interação humana sempre será necessária diante dos mais diversos tipos de avanços tecnológicos. Entretanto, poderá ser em maior ou em menos grau. Temos que ter a consciência que as ferramentas sempre serão o auxílio do ser humano, desde a pré-história até os dias de hoje. Contudo, o que alguns têm feito é a substituição destas ferramentas pelo homem. Com a tradução não é diferente. Temos que ter a consciência que ela nos auxilia em nossas tarefas e não substituí-las nesse processo cognitivo, pois estas ferramentas são limitadas. Vamos ver agora sobre tradução automática em línguas de sinais? Na língua de sinais, ainda recentemente, existem pesquisas desenvolvidas que criaram sistemas de traduções automáticas e que fazem parte da tradução escrita de uma língua para outra língua de sinais. Nestes sistemas, temos a conversão de caracteres em sinais, como o caso de recursos que utilizariam bonecos computadorizados, que são chamados de avatares. Temos como exemplo a empresa Handtalk, uma empresa premiada pela ONU. Ela oferece um serviço de tradução em língua brasileira de sinais para empresas e foi disponibilizado gratuitamente para qualquer site. Agora, vamos ver como que funciona esta ferramenta e como que ela pode ser implementada dentro de uma empresa. Que legal, não acham? A tradução automática a serviço da acessibilidade também. Agora, os surdos podem ter acesso a diferentes tipos de sites através da tradução automática do aplicativo Handtalk. Lembrando que ele não substitui o intérprete de Libras e muito menos é usado, no caso dos surdos, na substituição do português.
Entretanto, é uma ferramenta de auxílio para surdos e ouvintes, nas quais algumas palavras ou sentenças que não são possíveis à compreensão, é feita a transcrição destes caracteres para a língua brasileira de sinais. Lembro que esta notícia saiu há mais de 2 anos atrás. Então, temos muitos sites comendo mosca por aí. Além do Hugo, temos o Ícaro, outro avatar de um programa automático de tradução chamado Velibras, desenvolvido em parceria com o Ministério do Planejamento, com a Secretaria de Tecnologia de Informação e a Universidade Federal da Paraíba, que consiste em um conjunto de ferramentas responsável por traduzir conteúdos de texto e áudio para a língua brasileira de sinais. Vamos ver como que funciona este aplicativo? Então, estão vendo como os aplicativos de tradução automática podem ser úteis, utilizados de forma correta? Não sei se sabem, mas nosso site tem um programa de tradução automática, o Velibras. Só vocês acessarem o link abaixo do nosso portal, que está aqui, e do lado direito da tela, acima, tem um ícone azul de 2 mãos. Clique nele e baixe o aplicativo. Observem só onde está este ícone. Eu convido vocês a baixarem este aplicativo de tradução automática pelo site do IFNMG. Deixarei uma atividade para vocês desta aula para ser feita em casa e postada no nosso fórum. Também deixarei na nossa sala o link do HandTalk, porque precisaremos destes 2 programas para a nossa atividade. Eu convido vocês a baixarem este aplicativo de tradução automática pelo nosso site. Deixarei uma atividade para vocês no final desta aula para ser feita em casa e postada no fórum. Também deixarei na nossa sala o link do HandTalk, porque precisaremos destes 2 programas para a nossa atividade. Vamos conhecer agora outros programas que são aplicativos que fazem a tradução automática para a língua de sinais? Também temos na apostila de vocês algo muito legal, a tradução automática pelo SignWrite, feito através de web mensagem. Neste sistema, a mensagem é visualizada pela escrita de sinais de Libras e logo depois seu significado em português, sendo feita por tradução direta ou chamada também de lexicográfica. Outros sistemas que utilizam o SignWrite, porém de maneira mais aperfeiçoada, são os sistemas SignAvatar. Estes sistemas são capazes de traduzir para a língua de sinais, no caso, a língua americana de sinais. Eles traduzem textos e até mesmo diálogos falados, por meio de outro sistema de reconhecimento de voz, segundo Fernandes e Júnior. Também temos outra ferramenta indispensável para nós alunos e professores, principalmente para nossos colegas surdos, que é a legenda no YouTube. A legenda no YouTube é simples e fácil de colocar. Contudo, ela não passa para o português qualquer vídeo. Mas é um instrumento muito bacana, né, turma? Então vamos aprender como funciona. Este recurso funciona somente para vídeos em português e não em inglês, pois é como se fosse o closed caption.
não é um tradutor entre línguas, contudo, ainda assim é um recurso bem válido. Geralmente, quando tem a legenda, aparece um ícone na tela, lá do YouTube, legenda oculta. Não é um programa de tradução automática, contudo, como eu já disse, é um recurso bastante avançado e valioso para nós que trabalhamos com Libras. Você abre o vídeo no YouTube e um vídeo gravado em português e depois você irá clicar no ícone de configurações e lá irá aparecer a opção legenda. E você ativa e em alguns segundos você tem o Closed Caption no seu vídeo. Observe o slide 25, 26 e 27. Estamos terminando a nossa aula de hoje e aprendemos mais um pouco sobre as tecnologias e a tradução, principalmente os programas ligados às línguas de sinais. Por isso, vou passar uma atividade para vocês. Precisarei que vocês baixem nos seus celulares ou computadores os programas HandTalk e o VLibras, né? O Hugo e o Ícaro. Após baixarem, vocês farão a tradução automática utilizando os programas de algumas frases que deixarei na sala para vocês. Depois da tradução, querem que compare tanto a feita pelo Hugo como a do Ícaro e a tradução feita por vocês. Deixarei algumas perguntas na sala para vocês responderem quanto a esta atividade. Atenção! Ela será postada em Libras pelos ouvintes e em português escrito pelos surdos. Chegamos ao final da nossa aula 2 da unidade 2. Quero contribuir com vocês. Não esqueça que os tutores e a equipe do SEAD estão aqui disponíveis para ajudá-los no que for preciso. Por isso, aguardo vocês no fórum desta aula, onde temos um encontro marcado. Tchau e abraço.